Bom dia para você que está assistindo o Meu Doutor. Já falamos aqui sobre vários tipos de cuidados para que a nossa saúde sempre permaneça em bom estado. Mas se muitas vezes algo passa despercebido. O que é crucial também para a nossa saúde? A saúde intestinal. O nosso convidado de hoje vai trazer informações importantes para que possamos cuidar melhor do nosso intestino, além de entender como podemos prevenir algumas doenças. Se durante o programa surgir alguma dúvida, é só apontar a câmera do celular para o QR Code na tela e enviar a sua questão. Fique aí que a gente já volta. Você sabia que uma das partes mais importantes do nosso corpo é o sistema digestivo? Ele é responsável por funções vitais, desde a absorção de nutrientes até a eliminação de resíduos. É também onde pode surgir problemas que afetam a nossa qualidade de vida, como hemorroidas, constipação e, em casos mais graves, o câncer do intestino. Para ajudar a trazer informações de qualidade sobre a saúde do nosso intestino, tenho o prazer de receber o Dr. Joacir. Ele é graduado em Medicina pelo UNB e possui uma vasta experiência em cirurgia geral e coloproctologia. Foi residente do Hospital de Base. Sua formação inclui também programas internacionais de grande prestígio e também é especializado em cirurgia robótica e membro de várias sociedades médicas importantes, como a Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Dr. Joacir, bem-vindo ao programa Meu Doutor. Bem, é uma honra estar aqui com você, Dr. Gutenberg. Queria agradecer o convite, o convite da TV Brasília, e a gente espera hoje conseguir esclarecer e ensinar um pouco sobre o intestino, sobre as doenças intestinais e como preveni-las. E também abordar uma forma de se manter uma saúde intestinal em dia. Perfeito, são informações importantes que a gente vai discutir aqui. E obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo em pleno domingo para a gente tratar desse assunto, mas é muito importante e vale a pena perder esse tempo para tratar dessas questões aqui, né? Sim, eu acho que é fundamental. Mas, Joacir, me diz aí, explica aqui para as pessoas que nos assistem o que faz e o que é proctologia. Bem, a coloproctologia é uma das especialidades médicas e ela é responsável pelo cuidado basicamente do intestino grosso e da parte final do reto e do ânus. Então, o especialista em coloproctologia vai cuidar de todas as doenças do intestino grosso, e aí eu vou citar algumas. Tem as doenças inflamatórias, tem a doença diverticular do colo, os pólipos, o câncer coloretal. E na questão de doenças orificiais, a mais comumente conhecida são as hemorroidas, mas ainda tem uma outra gama grande, tem desde tumores, fissuras anais, fístulas anais, abscessos e algumas outras patologias menos frequentes. Então você está vendo que vai ter muita coisa para a gente conversar aqui hoje. Mas, Joacir, quais são os primeiros sinais e sintomas que indicam que está na hora do cidadão, da pessoa que tem os sintomas, procurar o coloproctologista? Bem, hoje a gente tem que, para pacientes assintomáticos, se estabelecer uma rotina de exames preventivos para câncer de intestino. Isso deve começar, para quem não tem nenhum fator de risco, aos 45 anos. Então, se você não tem nenhum sintoma, não tem nenhum parente com câncer coloretal, aos 45 anos você precisa fazer a sua primeira visita ao coloproctologista. E aí ele, a partir dos exames iniciais, vai estabelecer a sua rotina de visitas. Um sinal grande de alerta é o sangramento retal, né? Se você tem algum sangramento nas fezes ou a presença de sangue oculto, é muito importante que você procure um médico especializado para fazer uma avaliação. Na maioria das vezes, principalmente pacientes mais jovens, provavelmente vai ser uma doença de menor importância, mas mesmo assim é fundamental que seja avaliado corretamente. Tem a avaliação com o especialista, né? E a colonoscopia, como é que é isso? É um exame que se faz de rotina, como é que é? Tem muito tabu sobre isso. Qual a importância de realizar a colonoscopia e a frequência, que parece que mudou também a periodicidade da colonoscopia. Como é que está isso? Isso. O exame de colonoscopia, se você for defini-lo, ele é uma endoscopia do intestino grosso, do reto e do canal anal. Ele é feito, como se fosse uma endoscopia, só que em vez do aparelho entrar pela boca, o aparelho vai entrar pelo ânus, pelo reto. É um exame do aparelho digestivo baixo. Hoje a rotina
a gente estabelece duas modalidades, o exame de screening, que é o exame de rastreamento, e o exame diagnóstico. O exame diagnóstico é feito a partir em um paciente que tem algum tipo de sintoma. O exame de screening, que é o que a gente vai abordar aqui, né, nessa pequena discussão aqui agora, ele é feito justamente para rastrear lesões malignas, pré-malignas, e também fazer o diagnóstico precoce dos tumores. Essa é a principal intenção. Então, hoje a rotina é que ele seja iniciado na idade de 45 anos, né? Um exame a cada 10 anos para quem não tem nenhum fator de risco, até a idade de 75 anos. A partir dos 75 anos, o exame seria feito sob demanda de sintomas. E se você, por exemplo, se você tem algum parente em primeiro grau que teve um câncer de intestino, a rotina muda. Ao invés de começar aos 45 anos, você começa os exames de rastreamento aos 35 anos, ou 10 anos antes da idade do membro que teve a doença com a idade mais nova. E o exame não é feito de 10 em 10 anos, e sim de 3 em 3 anos. Então, na realidade, quem já teve caso de doença de câncer de intestino na família tem que ter mais cuidado. Sim. A saúde, a idade diminui. Isso, a idade diminui e a frequência entre o intervalo dos exames também diminui. E nas pessoas normais, a partir dos 45 anos, a repetição mudou, né? Antigamente era de 5 em 5 anos, agora o novo protocolo passou a ser de 10 em 10 anos. 10 em 10 anos, mas isso provavelmente deve estar mudando, principalmente a idade inicial, porque está havendo um aumento na incidência e na mortalidade do câncer em pacientes jovens. É considerado câncer em paciente jovem, pacientes abaixo de 50 anos de idade. E na realidade eu tenho visto muitos comentários de colegas proctologistas questionando a ampliação do tempo, né? Sim, outra coisa é que... Até porque isso é recente, né? A idade, o estabelecimento da idade de 75 anos deve ter uns 8 anos. Acontece que a população a sobrevida média da população está aumentando, né? Então, se você deixa esses pacientes para fazer somente quando tem o sintoma, você não faz o exame de rastreamento, mas você faz o exame já para fazer o diagnóstico, você vai pegar a doença numa fase mais avançada e às vezes você impossibilita o tratamento correto. E até a periodicidade da colonoscopia também. Esse é outro... Esses 10 anos está sendo revisto. Isso também é outra coisa que está em estudo, porque está se surgindo vários cânceres que são chamados câncer de intervalo. Quer dizer, mesmo o paciente fazendo a sua rotina adequadamente conforme está estabelecido, alguns pacientes têm, quando vai fazer o exame na periodicidade recomendada, ele já está com a lesão mais avançada. É o chamado câncer de intervalo. Pois é, então está se questionando esse intervalo entre um exame e outro, né? Sim, também. Você vê que a conversa está interessante. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, só e aí usar o QR Code na tela, manda a pergunta que o doutor Joacir responde. Bem, e com relação às hemorroidas, que é uma queixa mais frequente da população, né? Como é que deve se tratar, quando é que deve procurar o profissional, quais são os exames disponíveis, o tratamento disponível? A questão da hemorroida, como definição, são as veias hemorroidárias, o plexo hemorroidário, todo mundo tem. Quando a gente fala que tem hemorroidas, na verdade quer dizer que o plexo está dilatado, como se tivessem varizes na região do ânus. Os sintomas mais frequentes são o sangramento, que às vezes pode ser um sangramento que surge só na hora da higiene, no papel ou no lencinho utilizado. Pode ser dor anal, pode ser também uma sensação de estufamento ou um prolapso, a sensação de que alguma coisa está saindo e está voltando. O prolapso é interessante. O que é prolapso, né? Prolapso é quando a hemorroide exterioriza, né? Isso, ela exterioriza, ela pode voltar sozinha ou pode necessitar redução. Pode fazer o que a gente chama de redução, vai digital, com o dedo ali, coloca para dentro, depois faz um esforço maior intestinal, abdominal. E outra coisa interessante, que todo mundo acha que a doença hemorroidária está associada somente à constipação, mas pacientes que têm diarreia com frequência também facilitam a formação das hemorroidas, a dilatação. Né? As formas é importante começar o tratamento muito precocemente e procurar o especialista logo no início, porque existem várias modalidades de tratamento que não a cirúrgica, mas que se você procurar o especialista quando já está com um longo curso de doença, de sintomas, provavelmente o tratamento vai ser necessariamente cirúrgico. Fazer a prevenção antes de... Isso, e às vezes ela está dilatada, está pequena, você consegue fazer tratamentos, seja com agentes de uso local, tipo pomadas, cremes ou supositório, medicação via oral, às vezes tem procedimentos minimamente invasivos, como a ligadura elástica, que você coloca uma borrachinha
ela necrosa e cai, e isso você vai levando a hemorroida sem precisar de uma E cirurgia. a própria correção da dieta, né? Sim, isso é fundamental. No tratamento da hemorroida, a primeira coisa é você conseguir corrigir o seu hábito intestinal. Antes aí das hemorroidas, é a questão do plicoma. Como é que é a diferença? Plicoma, hemorroida e tal? O plicoma, ele pode ser somente uma fibrose de uma hemorroida externa, e aí vai estar do lado de fora, ou ele é decorrente de uma fissura anal. É aquela lesãozinha cicatricial, Isso, né? parece uma verruga perianal, é uma lesão mais durinha, ela não é O diferente. paciente palpa ali a região anal, Isso. acha que é uma hemorroida, termina procurando o clínico, o ginecologista e tal, e a gente diagnostica que é um plicoma. Isso. O plicoma, ele não precisa de tratamento cirúrgico, certo? Por outro lado, ele não vai desaparecer se não fizer uma cirurgia. Ele não vai virar nada mais sério, não vai virar um tumor, nada, mas ele incomoda. Se estiver incomodando, Aí tira a lesão. Tira a lesão, isso. Retira a lesão. O que eu falo, incomodando, pode ir levando. não tem problema nenhum. Isso é o pode que eu falo, conviver. que a indicação cirúrgica é mais do paciente do que do médico. Então tem que saber indicar, né? Bem, e já estamos chegando já no nosso intervalo, mas antes disso vamos falar um pouco sobre constipação intestinal. A constipação intestinal seria o principal fator decorrente provocador da hemorroida? Sim, eu diria que sim, porque o paciente constipado, ou ele acaba fazendo muito esforço na hora de evacuar, em intervalos de 2 a 3 dias, e vem um bolo fecal mais ressecado e um bolo fecal de maior volume, e acaba dilatando essas vezes, ou, ao contrário, ele faz uso de laxante contínuo e ele vai estar sempre com a evacuação muito amolecida, e as duas coisas favorecem a dilatação das veias hemorroidárias. Então, o uso frequente de laxantes, exatamente para quem tem constipação, também agrava. Também. E assim, Aí é ele saber deve modular, saber ter bom Isso, por isso que é senso na hora de importante usar a consulta medicação. com o especialista, A porque orientação ele com- vai fazer o balanço da dieta e laxante ou outra coisa, ou fibra, de modo que o paciente chegue a ter uma evacuação com a consistência melhor. Mas antes de encerrar esse nosso primeiro bloco, diz aqui para a gente o que é que pode ser considerado constipação intestinal em termos de número de vezes que você vai ao banheiro. A constipação intestinal, ela passa não só pela frequência de evacuação, mas envolve a consistência, esforço para evacuar. Então, às vezes, uma pessoa que evacua em dias alternados, mas com fezes pastosas, ela tem a vontade, o drive para fazer a evacuação. Ela chega lá no banheiro, senta, faz a sua evacuação normal, sem dor e sem esforço, ela tem um ritmo intestinal normal. Às vezes, um que está evacuando todo dia, mas chega lá, são fezes em bolotas, são fezes duras, fezes ressecadas, com grande esforço é constipada. E aí faz esforço, termina Isso. exteriorizando as varizes das lesões, né? E dilatando. Perfeito. Bem, chegamos ao nosso intervalo, voltamos já já. Não saia daí, nos aguarde que vamos continuar debatendo sobre essas questões tão importantes para a saúde intestinal, não é isso, doutor? É isso. No bloco anterior, falamos sobre a importância de procurar um proctologista e sobre quando realizar a colonoscopia para cuidar da saúde intestinal. Quer ter a sua dúvida respondida? Envie sua pergunta. É só apontar a câmera do celular para o QR Code na tela. Doutor Joaci, estamos aqui de volta. Vamos falar agora sobre diverticulite, que é uma condição que preocupa muitas pessoas, é muito frequente e causa uma série de transtornos, né? Quais são os problemas que causam a diverticulite, como tratá-las, como acompanhar, qual o prognóstico? A gente tem que diferenciar a doença diverticular da diverticulite. A doença diverticular é a presença dos divertículos no intestino. Isso não necessariamente vai desencadear a diverticulite. E o divertículo é uma questão anatômica normal. Isso, a questão assim, ela é uma saculação que desenvolve no intestino. Se você pegar na população geral, acima de 60 anos de idade, cerca de 50% da população tem sem nunca ter tido nenhum sintoma. Se você pegar acima de 70 anos, 2/3 da população tem sem nunca ter sintoma. Quem tem doença diverticular, somente 5% dos casos complicam com diverticulite ou com sangramento. O tratamento, geralmente, a manifestação mais comum é uma dor do lado esquerdo, no abdômen inferior, e aí pode vir com febre, com uma pequena diarreia. O diagnóstico é clínico, com o exame físico e com o exame de imagem, preferencialmente a tomografia, e o tratamento é essencialmente antibiótico, às vezes em casa, tomando antibiótico oral, e às vezes no hospital, dependendo se estiver complicado com a perfuração.
mesmo perfurada ou com abscesso, a maioria das diverticulites são tratadas ainda com antibiótico. Depois que tratada a fase aguda, passa por uma avaliação. Uma pequena porção desses pacientes evolui para tratamento cirúrgico, cirurgia, né? mas a maioria a conduta é clínica. No passado havia uma rotina de que se você tivesse uma crise de diverticulite aguda, inflamação, abaixo de 50 anos tratava e ia para cirurgia. Se fosse acima de 50 anos, acima de 2 crises ia para cirurgia. Hoje esse tratamento cirúrgico é indicado individualmente, baseado nos sintomas residuais ou alguma sequela anatômica que fique da crise. Perfeito, é caso a caso. Paciente a paciente, ali o médico vai individualizar a necessidade de cirurgia. Mas, Joacir, me diz uma coisa, esse mito de que divertículo pode se transformar em câncer? Não. Isso é bom a gente esclarecer, porque é frequente perguntar, doutor, eu fiz uma colonoscopia, deu divertículo, tal, apareceu o divertículo, tenho que operar ou não tenho, precisa fazer biópsia, não precisa. Vamos esclarecer bem isso para quem nos assiste, porque essa eu vejo no meu consultório enquanto ginecologista, que é a principal dúvida, a principal angústia das pessoas. O divertículo, a primeira coisa é que divertículo não vira câncer. Essa é a primeira coisa. A segunda mito também que havia era que quem tinha divertículo tinha maior propensão a desenvolver o câncer de intestino. Isso também não existe. Como são duas doenças muito frequentes, tanto o divertículo como o câncer de intestino, então não é infrequente ter associação das duas, mas isso não quer dizer que uma leva a outra ou vice-versa. Tá. E outra doença também é comum e às vezes deixa as pessoas, não diria mutiladas, mas tem que usar colostomia por algum período, depois tem que fazer a correção e tal, é a doença de Crohn. Fala um pouquinho mais sobre um pouquinho sobre a doença de Crohn. A doença de Crohn é um outro espectro de doenças, né? São as doenças inflamatórias intestinais. As duas modalidades principais é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. A diferença principal entre elas é que a retocolite, ela afeta só o intestino grosso, e a doença de Crohn, ela pode pegar todo o aparelho digestivo, desde a boca até a região do ânus, e ela envolve toda a parede do aparelho digestivo, e por isso que forma essas fístulas, e às vezes elas são mais difíceis de ser tratadas, são quadros mais crônicos, você não consegue curá-la. Compromete mais a qualidade de vida do paciente. Isso, né? E outro ponto importante é porque essas doenças elas acometem, o pico de incidência é na 2ª e 3ª década de vida, que é um período em que pega muito adolescente, pega, né, adultos jovens, começo de vida profissional ou ainda na faculdade. Isso interfere muito com a continuidade do estudo, continuidade do trabalho, porque profissional, né? A gente que faz perícia judicial, perícia médica, né? É comum ter um paciente que vai ali para fazer uma perícia porque usa colostomia e quer ali um relatório, uma perícia para determinar a capacidade ou incapacidade para o trabalho, quer se aposentar, tal. Às vezes tem tratamento, né? Você consegue tirar o paciente do uso da colostomia, tal. Então esse é o drama que o perito enfrenta, né, quando examina um paciente portador de doença de Crohn. O tratamento medicamentoso mudou muito, quer dizer, a gente tem hoje as drogas imunobiológicas, mas são tratamentos caros, assim, se você vê, eles partem a partir de 20, 30 mil por mês. Então, às vezes, o plano de saúde não quer cobertura, às vezes o paciente não tem um plano de saúde, a rede pública também não suporta esse valor de tratamento, não oferece, e são drogas, e assim, é uma área que desenvolve muito, que se pesquisa muito, porque no mundo são muitos pacientes, as cirurgias, como falei, são mutilantes, envolve a colostomia e pega uma população jovem, vida ativa ou vida reprodutiva e acaba tendo um dano psicológico muito grande, uma colostomia nesses pacientes mais jovens. Tem uma coisa mais simples, a presença de sangue nas fezes. Quando é que deve preocupar as pessoas? Quando deve procurar o especialista? A intensidade, a quantidade, como é que é isso e quando isso é um sinal de alerta? Ele é sempre um sinal de alerta e sempre deve envolver uma avaliação do especialista, porque dentre os principais diagnósticos, assim, eu diria que é o principal diagnóstico do sangue nas fezes, ou sangue ali na hora da higiene, seria a doença hemorroidária, certo? Mas um pólipo pré-maligno pode dar isso, um tumor pode dar isso. Uma fissura anal e uma fístula anal podem dar sangramento.
Então, se você, mesmo que não seja um tumor, vamos supor, você não tem um tumor, não estou preocupado, eu tenho sangramento, mas se você continuar com sangramento profuso continuamente, isso vai te levar a uma anemia, e às vezes uma hemorroida que está no começo, que a primeira manifestação dela foi um sangramento, e ela é passível de um tratamento dentro do consultório, às vezes, se você protela a procura, quando você for no médico, você vai ter que passar por uma cirurgia, porque não procurou antes, não mitigou o problema desde o início. Então, um episódio ainda é tolerável. Mais do que isso, tem que procurar um especialista. Mesmo que seja associado à diarreia, às vezes as colites ou a doença de Crohn, vê como envolvem uma inflamação da mucosa, do revestimento interno do intestino, a primeira manifestação pode ser o sangramento também. E ainda há pouco você falou sobre pólipos. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Os pólipos são como seriam verrugas dentro da mucosa do intestino, né? Diferente dos divertículos, que são saculações, e ao contrário dos divertículos, os pólipos têm os tipos principais. O principal seria o adenoma, que é o que mais preocupa. O adenoma, ele é uma lesão pré-maligna. Isso já está bem estabelecido na literatura, que um adenoma, ele se transforma num adenocarcinoma, que já é o câncer de intestino, em até 44% dos casos. Por isso a importância, se vocês lembrarem, daqueles exames de rastreamento, que é justamente para pegar a lesão intestinal como um adenoma, como um pólipo, que são passíveis de tratamento marcadores tumorais, via endoscópica, antes de você fazer o exame para o diagnóstico, quando você já teria o adenocarcinoma, que já seria o câncer do intestino. Então, a presença de pólipo intestinal é sempre indicação de biópsia? Sim, o pólipo ele deve sempre ser removido. Durante a colonoscopia ele é removido, às vezes é um pólipo maior, é feita a biópsia, se for um pólipo muito grande e não for passível de ressecção pela colonoscopia, e se for um adenoma, ele passa a ter indicação cirúrgica pelo risco de transformação maligna. Bem, e o câncer de intestino? Bem, o câncer de intestino é uma coisa muito frequente, né? É uma doença muito frequente. Hoje, dependendo da estatística, ele é o segundo em frequência ou terceiro, e também o segundo ou terceiro em mortalidade. Muito tem se pesquisado no tratamento do câncer de intestino, quimioterapia melhorou, radioterapia melhorou, tratamento cirúrgico melhorou, mas muito pouco se mudou na mortalidade e na sobrevida do câncer de intestino. A única coisa que mudou isso aí é quando você consegue fazer os exames de colonoscopia de rastreamento, porque aí você ou diagnostica precocemente, ou você diagnostica o pólipo adenomatoso e você tira ele antes que ele sofra transformação maligna. Faz a prevenção. Mas assim, para você ter ideia, hoje, por exemplo, o câncer de reto, que envolvia cirurgias mutilantes, aquelas amputações que a gente quase não vê hoje mais, com o tratamento de radioquimioterapia, nos casos que são diagnosticados precocemente, você obtém cura sem tratamento cirúrgico em torno de 25% dos casos, o que é muito. Esses 25% dos pacientes, eles necessariamente iriam para uma cirurgia mutilante, que é uma cirurgia chamada amputação de reto, onde o paciente fica com a colostomia definitiva. Definitivo, extremamente desagradável, né? E mesmo quando você não precisa da colostomia, você consegue fazer lá a anastomose, que é a emenda do intestino com o canal anal, a condição, a qualidade de vida, ela cai bastante, porque às vezes o paciente fica um pouco incontinente, fica com tenesmo, que é aquela sensação de evacuação permanente, ou o paciente fica com a sensação de evacuação incompleta e fica indo várias vezes ao dia no banheiro, mesmo com fezes normais. De qualquer forma, tem prevenção. A grande prevenção, o grande tratamento do câncer coloretal é você fazer a prevenção. Você tem que ou diagnosticar antes da lesão benigna se malignizar, ou o diagnóstico precoce. Apresentou sangramento, né? Faz a colonoscopia naquele período recomendado, pólipo, retira, faz a biópsia. Os sinais de alerta principais para o câncer coloretal são o sangramento, né, nas fezes, ou sangramento durante a higiene, perda de peso, alteração de hábito intestinal, dor abdominal, isso tudo, e anemia. Esses 5 fatores devem ser investigados. Perfeito. E essa incidência que está aumentando no paciente jovem, qual a causa? Isso ainda está em estudo, mas o que tem se observado é que a incidência do câncer coloretal, ele parece estar diminuindo ou estabilizada na maioria das faixas etárias, exceto na população jovem.
Talvez a estabilização nessas faixas etárias acima de 50 anos seja porque eles estão fazendo o exame de rastreamento, tem indicação de fazer exame de rastreamento acima de 45 anos, então os pólipos que se transformariam em câncer estão sendo retirados enquanto pólipos. Abaixo de 45 anos não há indicação de exame de rastreamento, só exame diagnóstico seria quando tem um sintoma. Talvez seja uma questão de diagnóstico, mas assim, as estimativas são que em 2030, um quarto, ou seja, 25% dos cânceres de intestino sejam em pacientes abaixo de 50 anos, o que é muito alto para pacientes jovens. Perfeito. Joaci, a gente está chegando no final do nosso programa, mas antes de encerrar, me diz uma coisa, e com relação aos alimentos multiprocessados, os alimentos industrializados, que estão ficando cada vez mais baratos, mais acessíveis, em vez dos alimentos naturais. Qual a importância disso ou qual o malefício disso? Isso a gente sabe que eles causam dano intestinal, e isso é observado, por exemplo, nos países altamente industrializados, onde o consumo de multiprocessados, de gordura trans e todos esses alimentos muito ricos em açúcar, a incidência do câncer coloretal é bem mais alta do que nas populações, mesmo se você restrinja dentro de um país uma população que come mais verdura, mais legumes, uma alimentação mais natural, mais orgânica, a incidência de câncer coloretal nessas populações é bem menor do que na população num ambiente totalmente industrializado, cheio de produtos multiprocessados. Perfeito. Bem, infelizmente chegamos ao final do nosso programa, agradecer a sua presença, a sua contribuição aqui para o nosso programa. E gostaria que você disponibilizasse aí seu endereço de consultório, redes sociais, seu Instagram, para que as pessoas que nos assistem, que se interessarem, tenham como lhe encontrar. O Instagram é @dr.joaci com Y Oliveira. O WhatsApp é o 99902-0880, esse é o telefone do consultório. Fica na Asa Sul, no Centro Clínico Vitrio, ali na 614 Sul, sala 29. Perfeito. Muito obrigado e obrigado a você aí de casa que ficou até o final do programa. O programa Meu Doutor é exibido todos os domingos a partir das 10h30 da manhã aqui na TV Brasília. Você também pode nos encontrar no YouTube e também no Instagram, @meudoutorbsb. Já falamos aqui sobre Alzheimer, saúde bucal, doenças respiratórias, obesidade, oncologia infantil, saúde da mulher e muitos outros temas. Obrigado e até o próximo domingo.